Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. É a nossa reflexão de hoje. Vamos ler aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7, o verso 9. Diz: depois disseram uns aos outros: não estamos agindo corretamente. Hoje é dia de boa nova. Se calarmos e esperarmos o alvorecer, não escaparemos ao castigo. Vamos, pois, entremos na cidade e informemos a casa real. Hoje eu quero falar sobre como Deus usa situações que parecem impossíveis e mensageiros improváveis para trazer libertação e esperança. A história que vamos refletir está em 2 Reis, no capítulo 7, houve a leitura bíblica, e os amigos e irmãos podem ler em casa esse capítulo, 2 Reis, capítulo 7. O cenário era de desespero. A cidade de Samaria estava sitiada, o povo estava faminto, sem perspectiva, mas Deus, em meio àquela escuridão, anunciou uma mensagem de esperança. No entanto, a promessa era tão grande, tão inacreditável, que um dos oficiais do rei, apoiado na lógica humana, duvidou. Deus havia prometido que em 24 horas haveria comida abundante, onde antes só havia escassez. O oficial duvidou, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? 2 Reis 7:2. Eliseu, o profeta de Deus, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso o que aconteceu. Mas o ponto mais incrível dessa história está em quem Deus escolheu para levar as boas novas dessa grande mudança. 4 leprosos que estavam à beira da cidade, desenganados pela vida, decidiram arriscar-se e ir ao acampamento dos inimigos. Por que ficar aqui esperando a morte? Eles se perguntaram. Eles sabiam que, se ficassem parados, morreriam. E mesmo que tentassem, talvez também morressem, mas preferiram tentar. Eles fizeram aquilo que chamamos no outro vídeo, na outra reflexão, de apla checklist. Basta começar. Ao chegarem ao acampamento, descobriram que Deus já havia realizado o milagre. Os arameus, aterrorizados por um som de guerra que só Deus poderia produzir, fugiram, deixando tudo para trás: comida, ouro, prata e tudo o que antes faltava ao povo. E esses leprosos, que não tinham nada a perder, foram os primeiros a experimentar essa bênção. Após comerem e beberem, eles perceberam a grande responsabilidade que tinham. Disseram uns aos outros: este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Eles sabiam que o que tinham recebido não podia ser guardado para si mesmos. O povo de Samaria precisava saber, a cidade precisava ser libertada da fome e do medo. E é aqui que entramos em nossa própria história.
Quantas vezes em nossas vidas estamos cercados por situações que parecem sem saída? Quantas vezes a procrastinação nos faz adiar a decisão de agir? Ficamos paralisados pelo medo, pela incerteza e às vezes até pela dúvida, como o oficial do rei. Mas a palavra de Deus nos lembra que Ele já está trabalhando, muitas vezes por trás das cortinas, em meio ao impossível. Quando decidimos, como aqueles leprosos, habla checklist, basta começar, damos o primeiro passo rumo ao milagre que Deus já preparou. A procrastinação nos prende no medo do que pode acontecer, mas a fé nos chama a avançar, a confiar que Deus já fez o impossível. Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Ele usa os momentos mais sombrios para mostrar a sua glória. E Ele nos convida a sermos mensageiros de boas notícias. Não podemos ficar calados. Este é um dia de boas notícias. Para mim, para você, para aqueles que estão ao nosso redor. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas da libertação que Deus traz, mesmo quando tudo parece perdido. Que a lição de hoje seja esta: basta começar, confie que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece estar contra você. E quando as boas notícias chegarem à sua vida, não se cale, compartilhe, seja um mensageiro da transformação de Deus, como aqueles leprosos. Não podemos ficar quietos diante do milagre que Deus realiza. Hoje é um dia de boas notícias e elas precisam ser anunciadas. E que Deus nos abençoe. Amém.